Só nas contas do Dr. Carlos Martins foram... Quantos, doutor? 33 temas. Para si, não é? Não. 33 temas foram abordados pelo Dr. Carlos Martins. E hoje, para fechar a época... É verdade. Antes de mais, deixa-me dizer bom dia, não é? Sim, obrigado. Bom dia a todos. É verdade, hoje temos um tema especial, assim, um tema de balanço e também com alguns conselhos para o verão que aí vem e que estamos a entrar e para esta temporada. No fundo, vamos falar de prevenção, que é um conceito importante, que é um tema muito abrangente, Sim. mas por vezes com alguns riscos para as pessoas, porque nem sempre temos a tendência de olhar para a prevenção com os olhos da ciência. E aí podem existir alguns riscos. Vamos ao trabalho? Vamos. Então vamos espreitar o que andou a preparar durante algum tempo. Prevenção, sabe o que vale a pena? Para exemplificar isto que eu estava a dizer, que é um tema com algo que gera alguma controvérsia. Por exemplo, temos aqui um artigo que saiu há pouco tempo no Jornal Público. Sim. E que víamos no título Orientação sobre frequência de exames médicos gera protestos de especialistas. Ora bom, neste caso, esta discussão foi levada para um terreno logo político. Vemos aqui logo em subtítulo: médicos falam em motivos economicistas. E isto acontece com alguma frequência. Digamos que o tema prevenção atrai muita gente. Por um lado, atrai o paciente, as pessoas em geral, sim, porque se pudermos, idealmente, nunca ficar doentes, era o que todos nós gostávamos. Desejávamos até o último dia das nossas vidas, é isso. Claro. Os médicos também se sentem atraídos, porque, no fundo, os médicos querem o bem dos seus pacientes e se pudéssemos evitar que os nossos pacientes, sim, ficassem doentes, claro, era ótimo. O vosso trabalho também é promover a saúde. Claro, exatamente, sim, a promoção da saúde. Doença, e depois é inevitável falar nisto, também existem grupos de interesse. Eu, se tivesse uma empresa que vendesse certos testes de rastreio, eu teria muito interesse em promover esses testes de rastreio e conseguir que as pessoas aderissem e aplicassem. E os utilizassem, não é? Exatamente. Claro. Na verdade, a discussão por vezes é desfocada, como neste caso, por exemplo, foi logo para um campo político, sim, quando no fundo a discussão deve focar-se no campo científico. A grande pergunta que nós temos que responder quando escolhemos que atividades preventivas implementar, sim, é esta. Este teste preventivo que eu vou implementar vai trazer mais benefício ao meu paciente do que dano? Sim. E isto relaciona-se com o princípio da ética médica, que é fundamental. Há um princípio da ética médica que diz o seguinte: antes de mais, não provocar dano aos nossos pacientes. Temos de ter consciência... Daí as cirurgias serem menos invasivas, por exemplo, não é? E não só. Nós temos de ter consciência que quando uma pessoa vem para efetuar, por exemplo, uma consulta de rotina, a pessoa está bem. A pessoa sente-se bem. Somos nós, medicina, ciência, médicos, que vamos convidar as pessoas a fazer um determinado teste, que vamos ser invasivos, que lhes vamos requisitar uma alteração no seu dia a dia, prescrever análises, claro, etc. Ora, temos a certeza que essa atitude lhe vai trazer mais benefício, lhe vai trazer uma mais-valia para a sua saúde do que dano. E daqui a um bocadinho já vou exemplificar alguns dos danos possíveis. Ora bom, podemos passar ao slide seguinte. Vemos aqui, por exemplo, algumas campanhas. É muito comum vermos campanhas relacionadas com a prevenção. Por exemplo, rastreios de osteoporose, rastreio gratuito de colesterol e diabetes. E normalmente estas campanhas vêm sempre associadas com o termo gratuito. Uma das mensagens que eu queria passar hoje no programa é esta: não existem rastreios gratuitos. Então? Na verdade, há sempre algo por trás destas campanhas. Nem que seja publicidade a alguma empresa que está a promover esses rastreios. Nem que seja isso. Por exemplo, os rastreios de osteoporose têm provocado imenso dano ao longo das últimas décadas às nossas, sobretudo, mulheres, mas também aos homens. E porquê? Porque, na verdade, por exemplo, muitos dos testes, não existe uma evidência científica, prova científica, que justifique, por exemplo, começar a rastrear a osteoporose logo após o início ou a entrada na menopausa. Sim. E, por outro lado, fazendo testes a mais, por vezes encontramos uma situação que era uma situação normal, que é uma ligeira diminuição da massa óssea, que é uma situação normal para a idade,
Isso, por vezes, induz certos tratamentos e, hoje em dia, já começamos a ter prova científica que esses tratamentos têm riscos consideráveis para a saúde. E já as recomendações já estão a ser modificadas e redesenhadas nesse Isso não faz parte da evolução da medicina, não, com certeza que o início da utilização da aspirina, quando ela foi lançada no mercado, não é exatamente a mesma aplicação que é dada nos dias de hoje, não é? É sim, isso é verdade, é óbvio que há sempre alguma evolução e a evidência científica é mutável, claro, vai mudando, mas também é verdade que por vezes temos algumas atitudes, por exemplo, testes, rastreios, sim, etc., análises, exames, para os quais ainda não temos uma prova científica sólida, já começamos a assistir a certas campanhas que não têm em consideração os riscos possíveis associados a esses testes e normalmente nas campanhas nunca se fala dos riscos, só se fala dos benefícios, possíveis benefícios. Muito bem. Vamos aos casos. Por exemplo, os casos. Temos o Rodrigo, de 37 anos, que vem à minha consulta. Ele está bem, ele sente-se bem e diz-me: Sr. doutor, eu vim para fazer um check-up. O check-up é um termo que já entrou na linguagem corrente, digamos, dos nossos pacientes. Já é português. Por vezes dizem check-up, por vezes dizem consulta de rotina. Sim. Do ponto de vista técnico, para nós médicos, estamos a falar de um exame periódico de saúde. E, no fundo, é algo que nós fazemos aos nossos pacientes desde que eles nascem. Sim. Nas consultas de saúde infantil e juvenil, não é? Nós vemos a criança aos 3 meses, aos 6 meses, aos 9 meses, aos 12 meses. Tudo isso são exames periódicos de saúde. Felizmente, depois, na fase adulta, não é necessária tanta assiduidade, digamos, sim, a esse exame periódico de saúde, mas, no fundo, é algo que vamos mantendo. Podemos passar ao slide seguinte. Quando falamos de prevenção, englobamos muitas coisas. Englobamos os aconselhamentos. Englobamos, então, testes, análises, exames, rastreios. Englobamos, por exemplo, o simples pesar e medir a pessoa, para ver se ela está com um peso saudável para a sua altura ou não. E também incluímos as vacinas. Ora, desta variedade toda, por vezes, a pessoa pode ir a um exame periódico de saúde e até nem necessitar de vacinas, nem necessitar de efetuar análises. Pode apenas necessitar, por exemplo, de aconselhamentos, que é o que se passa na grande maioria das consultas de saúde infantil e juvenil. Sim. Nós, digamos... Mas a partir de certa idade, a prova analítica serve para olhar para dentro de nós, não é? É verdade. A partir de certa idade, podem estar recomendados alguns testes, algumas análises. Mas não quais, tantas, não é? Como às vezes as pessoas pensam. E existem algumas, por exemplo... Por vezes vemos alguma tentação em fazer certo tipo de análises que designamos por marcadores tumorais. Então, por exemplo, essas análises têm um risco enorme associado de provocar dano às pessoas. Porquê? Porque não são bons testes rastreios. Esses marcadores são bons para fazer o seguimento de tratamentos de doenças oncológicas, sim, mas não como rastreio. Porquê? Porque têm imensos falsos positivos e, por vezes, o valor vem alto, gera ansiedade na pessoa, sofrimento psicológico, cá está o dano. Claro. Depois vamos submeter a pessoa a testes mais agressivos, mais invasivos, muitas vezes com dor associada a esses testes, cá está o dano. E por vezes chegamos à conclusão que a pessoa não tem nada, mas como a análise continua a estar elevada e positiva, porque é um falso positivo, a pessoa continua a não se sentir bem consigo própria. Mas é para isso que serve o nosso médico clínica geral, é para nos aconselhar. O aconselhamento. Para tentar gerir a incerteza, é verdade. Podemos passar ao slide seguinte. Vamos então tentar mostrar quais as principais atividades que valem a pena e que estão recomendadas. Um adulto saudável, e atenção, gostava de abrir aqui, chamar a atenção para o seguinte: estas recomendações e estes períodos, ou esta periodicidade que eu vou apresentar, é para pessoas saudáveis. Digamos, uma situação em que a pessoa tenha já um problema de saúde, em que tenha, por exemplo, às vezes um histórico familiar... Passado clínico. Já é diferente, já sai desta periodicidade. Claro. Mas então, para um adulto saudável, ele deverá avaliar a pressão arterial de 2 em 2 anos. E avaliar a pressão arterial pode ser com aqueles aparelhos que se compram nas farmácias? Pode ser na farmácia e pode até ser com um aparelho comprado na farmácia. Dos aparelhos comprados na farmácia, só não recomendamos, porque não estão devidamente validados, os de pulso.
Ok. Recomendamos os do braço. Ok. Mas sim, a pressão arterial, esta avaliação de 2 em 2 anos, não é obrigatório que seja no médico. Pode ser, por exemplo, num posto de enfermagem, pode ser até no enfermeiro do centro de saúde, pode ser na farmácia ou pode ser a própria pessoa em casa, desde que conheça o que é normal, que os seus valores quais os valores normais. de referência, Exatamente. não é? Colesterol. Análise ao sangue para avaliar o colesterol. Cada 5 anos, num adulto saudável. Não é necessário fazer análise todos os anos. Sim. Basta ir à farmácia também? Aí já não. Aí já recomendo uma análise laboratorial normal. Ok. Diabetes é mais Análise à específico? diabetes, ao sangue, também cada 3 anos, de 3 em 3 anos. Um despiste da doença renal através de análise à urina, cada 5 anos. É o que está recomendado. Doutor, isto tudo a partir de que idade? Pressão Adulto. arterial aos 18 anos? Sim, a partir dos 18 anos. A partir dos 18 anos, 2 em 2 é anos, o sensato. mesmo relativamente ao colesterol, já ia dizer o castrol, que é como se diz agora popularmente. Há diabetes? Mais uma vez, vamos assumir que sim, a partir dos 18, anos, mas pode haver recomendações diferenciadas. Claro, se não é? existir um passado clínico, não é? Exatamente, por exemplo, até uma história clínica da própria pessoa, ou por exemplo, se a pessoa for obesa, pode justificar um outro tipo de vigilância. Em relação à osteoporose, o que está recomendado, o primeiro rastreio é aos 65 anos. Para homens e para mulheres, doutor? Sobretudo para mulheres, o risco é maior. Mas sim, vamos considerar que também poderá ser efetuado nos homens, embora não tenhamos, na verdade, prova científica que, por exemplo, se justifique efetuar o rastreio da osteoporose em todos os homens aos 65 anos. Senhor. Não se recomenda. Ora bom, rastreios de cancro. E aqui sim ainda temos um maior risco de dano, porque, por exemplo, um falso positivo pode ter, digamos, consequências importantes foro para a psicológico, pessoa, então, não é? são incríveis, Sobretudo do foro psicológico. Aquilo que se recomenda em termos de rastreio de cancro da mama é a mamografia a partir dos 50 anos de idade, de 2 em 2 anos. Mas está ali até aos 69. Pelo menos. Sim. Pelo menos. Depois, caso a caso. Ok. Isso tem a ver já com o estado, porque a partir desta idade, dos 69 anos, há uma grande heterogeneidade do estado global de saúde das pessoas. E então aí, caso a caso, o seu médico decidirá. Ok. Digamos que já não entra nestas recomendações genéricas. Não tem referência à idade no próximo rastreio, colo do útero. Sim. Rastreio de colo do útero, porque o início é muito variável. Aquilo que se recomenda é que se comece a fazer o rastreio do cancro do colo do útero por Papa Nicolau, em linguagem popular, para as pessoas nos compreenderem, pelo menos 3 anos após o início da atividade relação sexual. Muito bem. No princípio, durante 2 anos, digamos que de forma consecutiva, se 2 anos o exame estiver normal, então as mulheres poderão começar a efetuar de 3 em 3 anos. Rastreio do cancro do intestino, do cólon e do reto, através de análise às fezes anual ou, em alternativa, por colonoscopia de 10 em 10 anos. De década em década. Exatamente. Sim. Rastreio do cancro da próstata. Na verdade, não existe consenso. Não temos provas científicas de que vale a pena, digamos, efetuar este rastreio, sobretudo porque os benefícios estão muito, digamos, ao mesmo nível do risco de danos. Só para ter exemplo, um bom estudo, efetuaram-se nas pessoas que morriam por outras causas, efetuavam-se biópsia às próstatas, digamos, dessas pessoas. Sim. Nas pessoas que tinham mais de 80 anos, verificou-se que mais de metade dessas pessoas tinham cancro da próstata. Agora imaginem, e morreram porque tinham Por outras por outras doenças, por outras razões. Sim. Agora imaginem o dano que nós teríamos provocado nessas pessoas se 5 ou 10 anos antes lhe tivéssemos efetuado o rastreio, por exemplo, através do PSA, em que lhe teríamos dito, olha, o senhor tem cancro, as pessoas teriam vivido a última década da sua vida em sofrimento, não é? De modo que esta decisão deve ser caso a caso, com o próprio médico, a pessoa deve decidir. Sim, senhor. Podemos passar ao slide seguinte. Finalmente, aqui sim, aqui temos boas provas científicas. E isto também é prevenção. É? E acho que, no fundo, agora que vem aí o verão, é uma época mais leve em que as pessoas se sentem bem, e elas têm o poder desta opção. Ou seja, as pessoas podem optar, realmente, não fumar, a alimentação saudável, o exercício físico, o consumir álcool ou bebidas alcoólicas com moderação,
a prática realmente do sexo seguro são medidas preventivas eficazes e que realmente salvam vidas e contribuem para uma melhor qualidade de vida. E alguns destes hábitos, quer alimentares, quer de vícios, podem perfeitamente ser adotados de um dia para o outro, desde que queiramos e desde que nos adequemos das condições necessárias para o fazermos. A primeira decisão é a sua. Dr. Carlos Martins, muito obrigado. Vemo-nos em setembro. Boas férias. Está combinado. Boas férias. Bom trabalho e depois também boas férias e para os nossos espectadores também um grande abraço, um bom verão.